Certo, vamos mergulhar direto ao ponto. Para quem busca a excelência no disputadíssimo mundo dos concursos públicos, quase sempre chega aquele momento em que a frustração bate na porta com força. São horas a fio na frente dos livros, editais que parecem infinitos, e aquela sensação amarga de que a evolução simplesmente travou, parou no tempo. Bom, esta apresentação estratégica de hoje vai destrinchar exatamente como quebrar esse ciclo de uma vez por todas. A gente vai falar de uma mudança definitiva de paradigma. Sair daquele estudo amador, totalmente exaustivo, e pular para uma execução tática e de alta performance. E o modelo central que vamos dissecar aqui para materializar essa transformação é, sem dúvida, o sistema da Axis Mentoria. A verdade dura e crua que precisa ser encarada de frente é a seguinte: quem estuda para concursos de alto nível costuma cair na armadilha do esforço cego. Pensa bem, o material didático já está ali na mesa. O tempo já foi investido. Suor e disciplina diária, isso não falta. E mesmo com tudo isso, o resultado simplesmente não aparece. A estagnação é profunda, é real. E por que isso acontece? Ora, tentar vencer um jogo de alto nível sem uma estratégia à altura é literalmente remar contra a maré. Não se trata de estudar cada vez mais até a exaustão. Trata-se de parar de evoluir pouco. O caminho até a aprovação exige obrigatoriamente ser um caminho guiado. E o que está por trás dessa estagnação? Ela esconde sabotadores totalmente silenciosos, que causam reprovações sucessivas. A grande maioria dos candidatos acaba fracassando porque adota muitas vezes, sem nem perceber, hábitos completamente amadores. Estamos falando daquele estudo passivo, sabe? Onde a pessoa só consome informação, mas não gera retenção real. É a falta de domínio sobre uma revisão que seja de fato eficiente. É ficar resolvendo questões de forma totalmente aleatória, sem método, sem extrair dados reais daquilo. E junta a isso a incapacidade de identificar as próprias falhas. E o pior de todos os cenários, viver preso num ciclo desgastante. Aquela montanha russa de picos de motivação que logo são engolidos por abismos de frustração. O resultado prático desse amadorismo todo? Anos inteiros de estudo que poderiam ser valiosos, acabando completamente desperdiçados. Mas aqui está o ponto crucial para virar esse jogo. E envolve uma matemática simples e até libertadora. A linha fina que separa aquele nome brilhando na lista de aprovados daquele que ficou esquecido na lista de reprovados quase nunca tem a ver com quem tem o QI mais alto. A diferença é inteiramente estrutural, é direção. Ter um caminho validado é o que realmente conta no campo de batalha. Quem chega no topo das provas de altíssima complexidade não senta na cadeira só para ler materiais aleatoriamente. Essa galera domina método. Eles mantêm uma consistência inabalável e aplicam estratégia pura. Então, no fim das contas, trata-se puramente de uma questão de engenharia de execução, não de uma genialidade nata. E é exatamente para construir essa engenharia de execução impecável que a Axis Mentoria entra em cena. A solução proposta aqui passa muito, mas muito longe de ser só mais um desses acompanhamentos genéricos que a gente vê por aí. Trata-se de um sistema de aprovação completo de verdadeira elite. Como funciona? Tudo começa com um diagnóstico de altíssimo nível. É um olhar cirúrgico para identificar onde estão os gargalos da preparação. Pode ser uma deficiência de conteúdo, uma falha sistêmica de método ou até um bloqueio na hora da prova. A partir desses dados precisos, desenhe-se uma estratégia totalmente personalizada, ajustando o plano à realidade exata de quem vai executar. Coloca nessa conta um treinamento intenso focado em resolução de questões, raciocínio jurídico aplicado e um acompanhamento contínuo. Isso garante que a rota seja corrigida a cada passo. A meta absoluta da Axis: eficiência máxima. É fazer com que cada hora investida tenha um propósito muito claro, inegociável. Para garantir essa eficiência absurda na prática, o sistema operacional dessa mentoria é construído sobre uma engenharia de aprendizado inquebrável, dividida em 3 eixos principais. O primeiro eixo é a organização individual orientada estritamente por tarefas. O trabalho chega em módulos objetivos e progressivos. Cumpriu uma etapa, avança para a próxima. Simples assim. Isso extermina aquela dispersão de atenção e gera uma sensação muito palpável de evolução constante. Já o segundo eixo é a verdadeira arena de combate. Encontros online dinâmicos, marcados estrategicamente para segundas, quartas e quintas-feiras, sempre das 20 às 22 horas. É a hora em que a prática ativa reina, com análise de questões e táticas de prova. Por fim, o terceiro eixo consolida a blindagem do candidato. Um planejamento semanal com feedback contínuo. Afinal, a vida real traz imprevistos, né? Trabalho, doença, escalas de plantão. O sistema é ágil o suficiente para assimilar todas essas variáveis, reajustando a rota para que a engrenagem rumo à aprovação nunca pare de girar.
Agora, não dá para esquecer, qualquer estratégia brilhante precisa de uma fundação inabalável para se sustentar em pé. O objetivo da alta performance não é inundar o cérebro com um volume infinito de teoria aleatória, mas sim construir uma base técnica muito sólida através de uma estrutura cuidadosamente pensada. Por exemplo, direito constitucional ganha 4 sessões intensas direcionadas para princípios, direitos fundamentais e organização do Estado. Direito administrativo segue exatamente a mesma cadência, com mais 4 encontros mapeando com precisão o regime jurídico, poderes e agentes. E a língua portuguesa, aquele fiel da balança que decide classificações em concursos gigantescos, essa matéria recebe outros 4 encontros com foco totalmente cirúrgico em interpretação, sintaxe e, claro, naquelas armadilhas clássicas de bancas temidas, tipo o Sebrasp. Cada etapa desse currículo atua como um pilar de sustentação estratégico. O princípio é irrefutável, base forte somada à execução consistente. Um sistema tão robusto assim impõe um nível de transparência e um filtro que, convenhamos, é brutal. Essa mentalidade de alta performance é desenhada de forma exclusiva para quem quer resultados reais, para quem já está exausto de estudar anos a fio sem ver o próprio nome no diário oficial e para quem tem a maturidade de aceitar cobranças rigorosas e ajustes de rota bem duros. É para quem realmente decidiu profissionalizar a preparação, ponto final. Em contrapartida, a gente precisa deixar um aviso muito cristalino de quem deve permanecer de fora. A Axis não é para quem procura entretenimento nos estudos, não é para quem busca injeções de motivação passageira sem ter 1 grama de disciplina diária e, sem a menor dúvida, não serve para quem fica caçando atalhos fáceis. A régua de exigência é e precisa ser altíssima. E compreender essa régua tão alta nos leva a uma reflexão quase inevitável. Qual é o preço real de ignorar a técnica? É vital colocar na ponta do lápis o custo devastador de continuar tentando a sorte, sem direção, por mais 1 ano inteirinho. É o equivalente a 12 meses de tempo jogado literalmente no lixo. É uma quantidade colossal de energia gasta, rodando em círculos. A frustração vai só se acumulando, destruindo a confiança, enquanto oportunidades reais e nomeações que poderiam mudar toda uma vida são dolorosamente adiadas, edital após edital. Quando a gente compara esse abismo com a tranquilidade tática de ter um plano nítido, uma direção validada e a correção constante oferecida por um método de elite, o cenário clareia na hora. O verdadeiro custo de não ter um método é infinitamente mais alto do que qualquer esforço exigido em uma mentoria de alto rendimento. E quando o assunto é conseguir acessar esse ecossistema, existe um alerta pragmático e negociável. A escassez aqui é real e é absoluta. E olha, não se trata daqueles gatilhos mentais pré-fabricados ou artifícios baratos de marketing. É pura limitação operacional e matemática. Para conseguir sustentar essa qualidade extrema, para entregar o diagnóstico minucioso e o nível de acompanhamento individual de alta performance, o número de vagas precisa ser rigorosamente contido. Cada pessoa inserida nessa engrenagem exige muita dedicação, análise detalhada de métricas e reajustes constantes de toda a equipe. A consequência natural disso, atingida a capacidade máxima de atendimento, as portas se fecham, sem exceções. Essa é a única garantia inviolável de que a qualidade da execução será preservada para quem já está lá dentro, batalhando fortemente pelas primeiras colocações. Para fechar esse nosso raciocínio estratégico e amarrar todo esse paradigma, precisamos entender que, diante de um cenário tão intensamente competitivo, existem basicamente 2 caminhos disponíveis. O primeiro é continuar insistindo na jornada solitária, tateando no escuro, mantendo aqueles mesmos hábitos amadores e, bem, torcendo por uma rara intervenção divina no dia da prova. O segundo caminho é a ruptura total. É abraçar de vez a postura da alta performance, ancorar-se em um método validado e encurtar de forma cirúrgica a distância até o topo. A aprovação nos maiores e mais difíceis concursos do país definitivamente não é sorte. É método. É pura estratégia aplicada. A grande provocação que fica no ar para qualquer estudante que deseja realmente mudar a própria história não é mais se uma estratégia guiada funciona ou não, mas sim quanto tempo a mais da própria vida ainda há à disposição para perder.